As exportações suínas caíram nas 2 primeiras semanas do mês de junho. Primeiro, por causa da greve dos caminhoneiros. Segundo, porque na comparação com o volume exportado por dia de junho do ano passado, a queda se dá principalmente porque a Rússia, que é um grande importador da carne suína, embargou temporariamente as compras aqui do Brasil. Agora surge um novo mercado, que é o México, que tem problemas comerciais com os Estados Unidos e não está comprando suíno ou reduziu muito as compras de suínos dos Estados Unidos. E o Brasil enxerga uma possibilidade de ganhar esse mercado muito importante na América do Norte. Nós vamos conversar com a superintendente da CNA, vou pegar o cargo certinho, superintendente de Relações Internacionais, a Lígia Dutra, que está em Brasília, vai conversar conosco pela internet. Na semana passada, a CNA pediu aos ministérios da Agricultura e do Comércio Exterior um reforço para que o Brasil possa ganhar esse mercado. Muito bom dia, Lígia, tudo bem? Quais são as chances de o Brasil conquistar esse mercado mexicano? Bom dia, Zaidan. Pois é um prazer estar aqui falando com vocês no Bom Dia Produtor. A gente vê que a CNA entende que o Brasil precisa se aproximar do México. Agora tem uma janela de oportunidades com relação ao suíno, por conta da sobretaxa que o México está aplicando aos Estados Unidos. Mas não é só para o suíno, a gente tem oportunidades no México em vários setores, nós temos pouquíssimo comércio com aquele país. Eles têm interesse em comprar milho do Brasil, arroz, e nós também precisamos explorar um pouco mais esse mercado. E agora pode ser um momento exatamente por eles estarem com essa dificuldade no relacionamento comercial com os Estados Unidos. Como é que os ministérios podem facilitar a abertura desse mercado? Quais tipos de ações podem ser efetivadas? Pois é, para o mercado de suínos, a gente precisa ainda terminar o processo de certificação sanitária. Então, a gente não tem ainda, né, um certificado sanitário para exportar para o México. Precisa terminar esse processo. Agora, existe a possibilidade, eles importam apenas de regiões que sejam reconhecidas como livre de febre aftosa sem vacinação, que seria o caso do nosso estado de Santa Catarina. Santa Catarina tem uma oferta exportadora de 30% praticamente da sua produção. No ano passado, Santa Catarina exportou 277 mil toneladas das 968 mil toneladas que produz o estado. Portanto, poderia ter uma possibilidade de também atender aí o mercado mexicano caso se abra se conclua essa certificação sanitária que é necessária. Esse é um processo de médio e longo prazo, não é para amanhã. Mas a gente precisa começar, o Brasil precisa investir nesse mercado e a gente acha que agora é o momento de a gente ir com mais força a negociar com os mexicanos. Esse status que o Brasil conquistou em maio, na OIE, em Paris, de livre de febre aftosa com vacinação. O país todo hoje é considerado livre de febre aftosa com vacinação, exceto Santa Catarina, que não precisa vacinar, como a senhora disse. Isso não é o bastante para o Brasil ter esse passaporte para exportação? Olha, deveria. Esse é o que a CNA entende, né? Essa foi uma grande conquista do produtor rural, né? Mas muitos países ainda exigem a certificação sem vacinação. Então, a gente tem que negociar nas duas frentes, né? Tanto o reconhecimento do com vacinação, do livre de febre aftosa com vacinação, para que os países abram essa possibilidade, já que não existe, né, qualquer risco para o consumidor com essa carne. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. E o México, ele já é um grande importador dos Estados Unidos hoje, onde ele também importa com carne proveniente desse mesmo status sanitário. Então, a gente entende que tem que continuar assim a negociação, foi uma grande conquista, mas aí é uma decisão do estado importador, né, do país importador. Então, a senhora disse bem, não é para amanhã, isso vai levar tempo. Pode ser que quando isso seja concluído, o México e os Estados Unidos já terão voltado às boas na questão de tarifas, né, de importação e exportação. Mas tem que ser feito, tem que começar assim, aproveitando, quem sabe,
um outro mercado que possa surgir. Agora, qual o tamanho do mercado mexicano para a carne suína brasileira? Pois é, o mercado mexicano é muito grande, eles importam 44% do consumo deles. Isso representou, em 2017, mais de 1,2 milhões de toneladas. Mas desse montante, eles importam dos Estados Unidos 85% e 12% do Canadá. Então, a gente não está defendendo essa abertura do mercado, achando que o Brasil vai dominar o mercado mexicano, vai redirecionar todas as suas exportações para o mercado mexicano. Não é isso. A questão é que o Brasil precisa ter opções, a gente precisa ter muitos parceiros comerciais e não ter vendas concentradas para um único país. Para a gente não ficar refém de situações como tem acontecido com a Rússia, que compra mais de 40% da nossa carne suína e quando faz um embargo impacta profundamente o nosso produtor. Então a gente precisa, na verdade, de opção. O México é sim uma grande opção, além de ser um parceiro comercial pouco explorado pelo Brasil, a gente precisa, então, ter cada vez mais parcerias comerciais para poder diversificar os nossos destinos de exportação. Nós tínhamos a informação, circulou uma informação não oficial, de que os russos, até o final do mês passado, até o final de maio, voltariam a comprar a carne suína do Brasil. Isso não aconteceu. Quais são as chances de, ainda em 2018, eles voltarem a ser o grande cliente para a carne suína brasileira? Olha, a gente espera que a negociação com a Rússia se conclua em breve, né, e que eles possam retomar as compras do Brasil, porque, sem dúvida, é um mercado muito importante que o Brasil não pode descuidar. Agora, eu não posso dizer nenhuma perspectiva concreta ou dado concreto, que aí realmente a negociação está sendo feita com o Ministério, que eu posso dizer que a CNA apoia certamente essa negociação com a Rússia, e que a gente espera que ela venha mais breve possível, esse mercado seja aberto novamente. Mas exatamente para a gente não sofrer essas flutuações, né, do humor dos nossos importadores, é que a gente precisa ter cada vez mais novos parceiros comerciais. E é nessa perspectiva que a CNA fez o pedido de ampliação dessa negociação com o México, né, de fortalecimento com o México. Assim como outros parceiros comerciais, como a Coreia do Sul, o Japão. A gente precisa ampliar nossa rede de acordos comerciais e acordos sanitários urgentemente. O Brasil é um grande exportador e a gente não pode ter grandes concentrações para um único país, porque isso deixa a gente nessa situação de vulnerabilidade, né? Legal. Lígia Dutra, superintendente de Relações Internacionais da CNA, muito obrigado pela entrevista, viu? Obrigada também, bom dia. Bom dia.